Pensamos também a Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário, nossa padroeira, São José, seu esposo, que nós estamos comemorando hoje. Ele esteja conosco nesta jornada que estamos iniciando. Que eles sejam sempre a nossa companhia, que nos ensine a seguir e a fazer a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. queremos passar a palavra para o professor Fernando, que vai fazer a apresentação dele. Ele estará conosco nesse encontro e no próximo, será no dia 25 de março. Professor Fernando, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua disponibilidade e o microfone é seu. Esse daqui. Ô Zilma. Não. Boa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então agradeço a Zilma pelo convite a estar hoje à tarde aqui com vocês. Também saúdo as coordenadoras aqui da liturgia, que acabei de conhecer. E espero que seja uma tarde frutuosa para mergulharmos nos mistérios do Senhor. Então, nessa formação litúrgica, antes de iniciar, eu quero me apresentar para vocês, porque vocês não me conhecem, então acho que é interessante vocês conhecerem um pouquinho de mim também. Opa! Descongelamento. Então, descongela aqui. Freezer. Está procurando. Então, isso. Meu nome é Fernando Tadeu, eu fui monge católico durante 15 anos da minha vida, exerci o ministério público sacerdotal por 14 anos, uma vez padre, sempre padre, só não exerço mais publicamente, mas continuo sendo sacerdote. Fui exorcista por 5 anos na Diocese de Santa Amaro e pegando casos do Brasil inteiro. Fui reitor do Seminário Menor por 4 anos, professor no Seminário de Filosofia por 3 anos, fui prior do Mosteiro Menino Jesus por 5 anos, padre espiritual do Santuário Regina Pacis, em São Paulo, por 3 anos. Trabalhei como psicoterapeuta de tóxicos dependentes em Medjugorje, na Bósnia. Não sei se vocês já escutaram falar de Medjugorje aqui, onde tem as aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz, já há 42 anos. Fui guia espiritual da paróquia São Tiago, do Santuário Rainha da Paz, também em Medjugorje, por 1 ano. Fui pároco em São Paulo por 7 anos, da paróquia São Lucas Evangelista e São Francisco de Assis. Fui reitor da Casa de Retiro Menino Jesus por 4 anos, uma casa de retiros onde eu ministrava tanto retiros de deserto, de 7 dias de silêncio, 3 dias, 1 dia e também de 30 dias. Fui coordenador pastoral dos jovens na Diocese por 2 anos. Também fui diretor da Renovação Carismática da Diocese de Santa Amaro por 3 anos. Diretor espiritual do Eco de Medjugorje, o que cuida das aparições de Nossa Senhora, da divulgação aqui no Brasil. Fui diretor espiritual dos grupos de oração de Nossa Senhora Rainha da Paz, aqui no Brasil, e guia espiritual de peregrinações religiosas pela Itália, Suíça, França, Bósnia, Croácia, Israel e Portugal.
Como disse um rapaz uma vez, falou, nossa, se for somar tudo dá 100 anos. Mas é que que o sacerdote, ele sempre acumulando uma função em cima da outra. Então, ao mesmo tempo que ele é reitor, ele é diretor, ele é professor, e aí vai somando, dá muito tempo mesmo. Hoje eu sou apresentador da Rede Vida de televisão, já sou apresentador por 8 anos da Rede Vida, com um programa diário. O meu primeiro programa foi A Cura pela Palavra, depois O Nascer da Rosa Azul, O Perfume da Rosa Azul, que é o meu programa atual, 8h25 da manhã, para quem quiser assistir, um programa de filosofia, espiritualidade e também um pouco de saúde mental. E do programa Acima de Tudo Amor, com Henrique Prata, fundador do Hospital de Câncer. Escrevi 2 livros, Plano de Deus, um livro de espiritualidade, baseado nos retiros de deserto, e um outro livro, Imagem e União com o Absoluto, um livro acadêmico de filosofia do encontro da alma com Deus. E sou psicoterapeuta atuando na área da psicanálise clínica. Tenho um consultório aqui no Shopping Praia da Costa, onde atendo casos de depressão, ansiedade e pânico. Como formação, eu sou bacharel em teologia, tenho a licenciatura em filosofia, em história, pedagogia, sociologia, pós-graduação em educação especial e ensino religioso, pós-graduação em logística e gestão hospitalar, em história moderna e contemporânea, docência em filosofia, em psicanálise clínica, MBA em coaching, mentoria, e o meu mestrado pela Federal, lá em São Paulo, da ABC. Eu digo tudo isso por quê? Porque é importante que vocês conheçam e me conheçam e saibam quem também está falando com vocês. Aqui é o meu consultório, aqui em Vila Velha, no Shopping Praia da Costa, e lá em cima é o meu site, acuradadepressão.com.br, que às vezes pode ser útil para alguém também. Bom, hoje eu sou um homem casado, depois de ter a dispensa do Santo Padre, o Papa, eu recebi também o sacramento do matrimônio, então eu tenho 7 sacramentos, todos os sacramentos, e essa foi a bênção do Papa no dia do casamento, e essa é minha esposa, Gláucia, com quem eu sou casado. Agora que vocês conhecem um pouquinho de mim, eu quero falar com vocês esse tema tão importante que é a liturgia. E não tem como eu falar de liturgia se eu não tocar na teoria, onde as coisas começaram. E principalmente para nós, que somos uma igreja pós-conciliar, que vivemos pós-concílio Vaticano II. Então, antes de falar de coisas práticas, nós temos que saber um pouco mais também das coisas teóricas, para fazer a fundamentação. Um documento principal do Concílio Vaticano II, que toca a liturgia, é o documento Sacrosanctum Concilium, que é a Constituição Conciliar sobre a Sagrada Liturgia, que foi promulgada no dia 4 de dezembro de 63. Nesse documento, ele tem uma estrutura. Alguém aqui já leu a Sacrosanctum Concilium? Já? Quem leu, levanta a mão, por favor. Uma pessoa, lá atrás alguém? Não? 2 pessoas leram. Então, é um documento que eu aconselho vocês que são da liturgia lerem. Eu vou apresentar, mas depois seria bom que todos vocês lessem. Primeiro ele tem o proêmio, depois ele passa pelos princípios gerais da reforma e incremento da Sagrada Liturgia. Depois ele fala sobre o mistério eucarístico, sobre os sacramentos e sacramentais. Também ele fala sobre o ofício divino, o ano litúrgico, a música sagrada e a arte sacra. Essa é a estrutura do documento. E a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. Então, o Sagrado Concílio propõe-se
fomentar a vida cristã entre os fiéis, adaptar melhor as necessidades do nosso tempo, as instituições susceptíveis de mudança, promover tudo que pode ajudar a união de todos os crentes em Cristo e fortalecer o que pode contribuir para chamar a todos ao seio da igreja. Julga, por isso, dever também interessar-se de modo particular pela reforma e incremento da liturgia. Esse documento veio num momento especial da igreja, porque a igreja, antes do Concílio Vaticano II, a liturgia era de um jeito. Pós-concílio, a liturgia passou a ser de outro jeito. Antes do concílio, a liturgia era conhecida como Versus Dei, ou seja, o sacerdote, ele celebrava a missa em latim, de costas para o povo e voltado para o altar, voltado para o Senhor. Pós-concílio Vaticano, houve uma grande mudança. O sacerdote ele virou, então a missa começou a ser versus populi, ou seja, em direção do povo, e a liturgia perdeu a sua língua latina e passou a ter a língua vernácula, ou seja, a língua celebrada de cada país. Isso é muito importante, porque foi uma mudança enorme dentro da igreja tudo isso. Então, foi necessário que a igreja também emitisse um documento para explicar como seria dali para frente. Como que a liturgia ia se adaptar para esse tempo moderno que a igreja vivia e como os fiéis deveriam também encarar essa nova liturgia. Porque a liturgia é algo dinâmico. Então, aí foi necessário, como diz o documento, fazer uma reforma litúrgica. No capítulo 1 desse documento, ele fala sobre os princípios gerais em ordem à reforma e incremento da liturgia. E nesse capítulo trata da natureza da Sagrada Liturgia e sua importância na vida da igreja. Então o documento quis dizer, olha, mesmo que houve mudança, a liturgia como está ainda é importante e ainda é sinal. E nesse primeiro capítulo também fala sobre educação litúrgica e participação ativa dos fiéis, ou seja, é necessário educar o povo na liturgia. É necessário que o povo conheça a liturgia da igreja, o que diz a igreja sobre a liturgia. E o terceiro ponto, a reforma da Sagrada Liturgia. Como fazer essa implementação? Como viver essa nova liturgia? A promoção da vida litúrgica na diocese e na paróquia, ou seja, a necessidade de que haja curso sobre liturgia, que se fale mais sobre liturgia, que ensine liturgia. E o incremento da ação pastoral na liturgia, como a pastoral litúrgica deve agir com a liturgia, como a pastoral litúrgica deve se mover na paróquia. No segundo capítulo fala sobre o sagrado mistério da Eucaristia. Não tem como falar de liturgia se a gente não fala de Eucaristia. Porque o centro da liturgia é a Eucaristia. Nós todos servimos na liturgia para, ali na liturgia, podermos adorar, contemplar, servir o Senhor, que está presente como? No sacramento da Eucaristia. Jesus está presente em tantos outros lugares? Está presente no irmão, está presente quando estamos juntos, está presente na oração, está presente quando nós estamos rezando em casa, em todos esses lugares. Mas na liturgia ele está presente da forma total da sua presença, em corpo, sangue, alma e divindade. Então, por isso é necessário estarmos com uma liturgia atenta, conhecermos a liturgia e, sobretudo, sabermos a espiritualidade da liturgia, que é também um dos pontos que nós iremos falar nessa formação. O capítulo 3 fala sobre os sacramentos e os sacramentais. O que é o sacramento? O que é um sacramental? Como viver a liturgia do sacramento? Como estar diante dos sacramentais de forma litúrgica? Então fala sobre esses pontos, são principais também. Como servir a liturgia no batismo, no matrimônio,
e os demais sacramentos. No capítulo 4, fala sobre o ofício divino. Alguém já escutou aqui falar sobre o ofício divino? Já, ótimo. Tem até o ofício no livrinho da Paulus, ou da Vozes, que ali tem as laudes, a hora média, as vésperas e as completas. O que é o ofício divino? O ofício divino é a liturgia oficial da igreja, que a igreja reza no mundo inteiro, nas horas que nós chamamos horas canônicas, que é às 6 da manhã, às 9 horas, às 12 horas, às 15, às 18 e às 20 ou 21 horas. Onde nesses momentos a igreja toda se une, os sacerdotes eles têm por obrigação rezar. Um sacerdote que não reza o ofício divino, ele está em pecado grave. E os leigos são convidados, ou seja, cada um de vocês é convidado a também fazer essas orações. Tanto que se tem o livro, para quem não conhece, da liturgia do ofício divino, que é um livro grosso, mas que depois na editora tem um livrinho fininho. Eu devia até ter trazido, o que tem para vocês é o livrinho fininho, que é como esse livrinho da liturgia diária, só que é da liturgia do ofício divino. E também tem um aplicativo para instalar no celular, que vocês todos podem instalar no celular de vocês, se vocês quiserem rezar, que ele é chamado iLiturgia. iLiturgia, não é só liturgia, tá? É iLiturgia. Vocês podem, ele tem esse símbolo aqui, é só vocês baixarem no celular. Quando ele deve ser pago, mas deve ser baratinho, não é muito caro, mas vocês podem baixar e assim vocês rezarem também. Marido rezar com a mulher à noite as completas, ou durante o dia, quem pode, reza um ou outro ofício. É uma maneira que alimenta a alma de espiritualidade, alimenta a alma de Deus. Então, nesse capítulo fala sobre as normas de uso do ofício divino, fala a importância da oração da igreja por excelência, que é o ofício divino, e como também preparar os fiéis e a comunidade para essa oração, porque toda a comunidade é chamada a rezar. Quando eu era pároco, eu rezava as vésperas, antes da missa, com os meus paroquianos, e todos amavam. A gente chegava 15 minutos, eu começava a missa, na verdade, 15 minutos mais cedo, eu já me preparava, ia para o altar, o povo, quem estava ali presente, rezava, e cada vez era mais cheio de gente para rezar o ofício divino. E todos rezavam pelo aplicativo. Então eu não gastava dinheiro nem imprimindo papel, nem comprando nada, e todo mundo usava o aplicativo e todo mundo rezava junto. E o outro capítulo é do ano litúrgico. Então a igreja também coloca na Sacrosanto Concílio como essa divisão que nós temos hoje do ano litúrgico, né? Advento, Quaresma, tempo comum e as festas votivas, como colocar tudo isso, e ela explica no capítulo 5º. Também nesse capítulo 5º fala sobre a valorização do domingo. Foi aí que a Sacrosanto Concílio incentivou mais a valorização do domingo também como o Dies Domini, o dia do Senhor, né? Então fala sobre inclusive sobre as festas sagradas. No capítulo 6 fala algo muito importante, a música sagrada, a música sacra. Como deve ser essa música sagrada? Então, ele fala sobre a formação e programação e promoção da música sagrada, a necessidade de formar quem está na liturgia, formar os músicos para saber o que deve ser tocado, como ser tocado, o que pode e o que não pode. Sobre o canto gregoriano e polifônico, o incentivo para que as igrejas tenham o canto gregoriano, o canto polifônico, os instrumentos que também ali são usados, sobre como adaptar os cantos religiosos populares, os instrumentos que podem ser usados na liturgia, inclusive o órgão, a valorização do órgão, ou seja, que é tão lindo o órgão, né, mas que são pouquíssimas igrejas que têm ainda hoje. E as normas para os compositores,
como deve ser aquelas músicas escritas para chegar ao nível de música sagrada. E ali eu coloquei, aqui não dá para ver, mas é um órgão lindo ali, que é a coisa mais linda, missa com órgão. Depois o capítulo 7º fala sobre a arte sagrada e as alfaias litúrgicas. Então a dignidade da arte sagrada, o estilo artístico, as imagens sagradas, a formação dos artistas e a legislação e formação artística do clero. Então incentiva também para que não só o povo conheça a arte sagrada, mas que também o clero se especialize em arte sacra para que ela possa ser um sinal também do transcendente de Deus ali na liturgia. E todo esse documento ele foi instituído, foi assinado pelo Papa Paulo VI em 25 de janeiro de 64, com esse moto próprio, Sacram Liturgiam, a Sagrada Liturgia, onde o Papa Paulo VI diz: com a carta apostólica em forma de moto próprio, Sacra Liturgia, o Santo Padre Paulo VI estabelece que algumas normas litúrgicas contidas na Constituição Conciliar, aprovada em 4 de dezembro de 63, entram em vigor já em 16 de fevereiro de 64. E por que é muito importante também falarmos desse moto próprio, Sacra Liturgia? Porque quando o Papa ele emite um moto próprio, aquilo é para ser colocado em prática na igreja, não só em Roma, mas no mundo inteiro. Então, quando o Papa ele assinou, o Papa Paulo VI, em 64, esse motu próprio, ele está dizendo que a partir de agora, o Sacrosanto Concílio, ou seja, o documento da liturgia da Sagrada, agora seja colocado em prática no mundo inteiro. Então, todos nós somos assim, obrigados, no bom sentido, a obedecer tudo aquilo que está na Sacrosanto Concílio, para que nós estejamos em comunhão e obediência ao Santo Padre, ao ensino do Papa. Tanto que eu já citei várias vezes, não, mas eu odeio o Vaticano II, odeio o Concílio Vaticano, eu não suporto. Me desculpe, quem fala isso são pessoas ignorantes. Ignorantes não no sentido pejorativo, mas no sentido que não conhece nada da igreja. Porque muitas dessas pessoas nunca nem leram o Concílio Vaticano II, que é dessa grossura, e falam mal do concílio sem conhecer, porque escutam um ou outro por aí que está em desobediência à igreja, porque pensa saber mais que a igreja, acha que é mais inteligente do que todo o colégio cardinalício, o Papa, os teólogos que estão lá no Vaticano, e se sentem no direito de julgar e dizer que o Concílio Vaticano está errado. Pessoas ignorantes, pessoas ignorantes. Nós que somos católicos, ou se queremos ser católicos, estamos abaixo da obediência da igreja. E se queremos ser, a lei é para todos, a lei é essa. Se não quer obedecer, me desculpe, vai para a igreja evangélica, vai para a igreja protestante, vai para onde quiser, mas está fora da comunhão da igreja católica. Quem está na comunhão da igreja católica, segue o Santo Padre, segue os documentos da igreja e segue com amor. Ser católico é isso. Agora, evangélico, protestante, que é divisor, porque eles brigam entre eles, não concordam entre eles e fundam a igreja. Nasce a divisão aí. O católico não. O católico, se ele quer realmente seguir a Cristo pela igreja católica, ele tem que estar abaixo do ensino do magistério pontifício e que se expressa nos documentos da igreja. Eu quero falar hoje, um pouquinho com vocês sobre a tradição e o tradicionalismo. Por quê? Esse é o segundo passo da nossa formação. Porque quando houve essa grande ruptura na igreja com o Concílio Vaticano II, eu falo ruptura porque foi uma mudança que houve muito grande. Tanto que o Papa Paulo VI, vários que estavam ali próximo do Papa Paulo VI, eles diziam que o Papa Paulo VI, o Papa Montini, ele chorava na sua escrivaninha, no seu escritório. Quando chegava na mesa dele, pilhas de cartas de sacerdotes pedindo a dispensa
do ministério sacerdotal porque não estavam de acordo com a reforma litúrgica. E vocês imaginem, uma igreja que era toda versus Dei, tudo em latim, tudo cheio de coisa, de rito, um rito em cima do outro, de repente muda toda esta estrutura e a igreja passa a ser versus populis. Então aqueles padres que estavam ali 30, 40 anos, 20 anos celebrando aquela missa tridentina, de repente começam a celebrar a missa versus populis. Para eles foi uma rachadura muito grande. Não era algo que eles tinham aprendido, que tinha sido ensinado, não era algo que eles estavam acostumados. Então, para eles, a igreja não era mais a mesma. Então, muitos deles pediam a dispensa. E o Papa Paulo VI chorava quando vinha esses pedidos de dispensa dos seus sacerdotes, que não conseguiram compreender, e muitos com boa vontade, não eram padres ruins, não. Eram padres que eram fiéis, que conheciam a doutrina da igreja, que estavam dando a vida pela igreja, que estavam vendo com coerência. Então foi aquilo um choque para o Papa. Então, aí surgiu uma grande divisão, no sentido que houve aqueles extremos tradicionalistas e aqueles que ficaram na tradição da igreja, e que nós vemos até hoje. E é muito bom nós sabermos a diferença entre o que é tradição e o que é tradicionalismo. Porque a Igreja Católica ela tem um tripé que sustenta toda a igreja. Primeiro, a Sagrada Liturgia. Segundo, o magistério da igreja. O terceiro, a tradição. Se faltar um desses três tripés, um desses três pés desse tripé, cai, desmorona. Magistério, Sagrada Escritura, magistério e tradição. Sagrada Escritura, a base do ensino. A base. Todo ensino é baseado na Sagrada Escritura. Magistério é a interpretação, é como a igreja, no seu colégio apostólico, ou seja, o seu colégio cardinalício, com seus teólogos, filósofos, exegetas, biblicistas, interpretam aquela palavra, que é a palavra de Deus. E terceiro, a tradição. Como a igreja, durante os anos, ela vê tudo isso. A tradição é aquilo que foi nos passado, desde os apóstolos até os dias de hoje. A tradição, nós temos 2000 anos de tradição. Os nossos irmãos evangélicos e protestantes, por mais que eles tenham a tradição deles, é uma tradição de, no máximo 500 anos. E é uma tradição que veio a partir da nossa. Porque se os padres, as freiras, até o ano de 1500 não tivessem derramado o seu sangue, e os cristãos católicos não tivessem derramado o seu sangue, eles nunca teriam chegado na mão deles a Sagrada Escritura. Se a Sagrada Escritura chegou na mão dos evangélicos, que dizem que só eles interpretam, só eles têm a interpretação verdadeira, eles são ingratos, porque muitos padres da igreja, freiras, cristãos católicos derramaram o seu sangue para que chegasse até eles aquela Sagrada Escritura. E que nós temos a tradição. Então, vamos falar um pouco sobre a tradição e o tradicionalismo. O grande professor da Universidade Americana, Yale, Yaroslav, eu sempre confundo, tá? Yaroslav Pelikan, definiu sabiamente a diferença entre tradição e tradicionalismo. Ele dizia: estamos mais para o tradicionalismo em nossas igrejas do que para a tradição. Preste atenção, estamos mais para o tradicionalismo do que para a tradição. E vamos ver a diferença. Aqui é uma pergunta que eu faço, né? Se nós somos... O que vocês acham? Acho que é importante a gente perguntar agora. O que vocês acham? Quem se acha aqui tradicional, levanta a mão. Quem se acha tradicional? Vamos lá, levanta a mão bem alto, sem medo, vai, sem medo. Sem medo. Agora, quem se acha tradicionalista, levanta a mão. A maioria não levantou nem para um lado e nem para o outro.
Vocês estão com medo? Pessoal, vocês estão com medo? Eu não mordo. Pois é. Então eu vou fazer o seguinte, vamos definir o que é tradição e tradicionalismo, daí eu pergunto de novo, tá bom? Vamos fazer assim. Então, olha lá, aqui eu mostrei, esse é um racho. E a nossa igreja hoje está dividida assim, de um lado, os tradicionais puxando, e do outro lado, os tradicionalistas puxando para o seu lado. E no fim, o que acontece? A igreja racha. Porque a discussão, cada um quer defender o seu lado, sem abrir mão, sem querer... enfim. Então, é o que acontece hoje. Há uma grande briga, mas justamente por quê? Porque não se compreendeu bem o que é ser tradicional e o que é ser tradicionalista. Então, vou ler para vocês o que diz o professor Yaroslav, agora eu falei certo, Yaroslav Pelikan. No tradicionalismo, o homem, as instituições, são o centro, a razão das coisas. Há uma busca desenfreada pela aparência, pela visibilidade. É impressionante como os tradicionalistas fazem questão das coisas pequenas, que nada acrescentam. São como os religiosos da época de Jesus, que só viam o cisco no olho do próximo e não enxergavam a trave do seu olho. Eles eram sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. O tradicionalismo, diz o professor Pelikan, é uma doença caracterizada pela megalomania, pela vontade imensa de aparecer, de publicar seus feitos em todas as partes. Valorizam mais, olha, presta atenção, valorizam mais a organização do que o organismo. Não fazem questão de comunhão com seus pastores. Aliás, os criticam. Têm um zelo demoníaco, como se fossem os donos da liturgia. Aquele povo que chega assim, não, olha, aqui está 1 milímetro diferente, tem que ser assim. Olha, essa rendinha aqui, ela está com defeito aqui, ó. Não pode ter esse defeitinho. Ou seja, isso daí não é um zelo, isso é um exagero, é diferente. O toque. Quem falou toque? Gostei, ó. E se tiver toque, pode vir para mim que eu cuido no meu consultório, tá? Aí eu faço minha propaganda. Olha o que ele continua a dizer. Estão vivos, mas a fé está morta. Transformam os ritos em um se aparecer. É aquele povo que quer servir na liturgia só para se mostrar. Olha lá, bonito, bonita. Não está lá para servir. É só em missa festiva, quando está o bispo. É esse povo. E querem ser diferentes de todos, impondo comportamentos. Não, para você servir, ó, tem que só se for assim. Você tem que vir na igreja só se for dessa maneira. Como se a palavra dela ou dele fosse do Papa. Sabe mais até que o Papa como deve servir. Um dos seus verbos mais preferidos é tem. Tem que fazer isso, tem que ser assim, tem que ser como era antes. Quantos falam assim, a igreja tem que ser como era antes lá, ó, antes do Concílio Vaticano II, como era lá no século tal. Fazem grupinhos de pessoas que se sentem santas, melhores que os outros, para valorizarem a sua opinião. E não querem ser questionados. Criam um mecanismo para calar os questionamentos. O pior é isso. Se fecham e aquele que questiona é o que está errado. O que está errado. Sendo que a igreja, ela nasceu... Quantas discussões que estão na igreja onde se sentava em concílio para debater, para falar, para chegar ao melhor. Hoje você vai... Olha, isso eu tenho certeza que aqui não acontece. Mas lá em São Paulo, eu percebia, quando ia falar alguma coisa para um ou para outro, para melhorar, olha, eu acho que isso deve ser assim, para melhorar, o quê?
a pessoa se sentia ofendida. Ofendida. Sendo que a igreja, durante todos esses 2000 anos, ela sempre parou para conversar, para debater, para falar, para progredir, para evoluir. E quando vai falar alguma coisa, a pessoa se sente ofendida. Parece que não é a pessoa que está lá servindo, parece que a pessoa ela quer apenas mandar. Ou não quer realmente estar em comunhão. O tradicionalismo está centrado no ego. Ele valoriza muito a aparência e o passado. Aliás, vive de passado. Não há sensibilidade, empatia e muito menos simpatia e abertura para as mudanças e o novo. Diz o professor Pelican, é insuportável viver com um tradicionalista. Paulo enfrentou o tradicionalismo nas várias cidades por onde passou. Era composto de judeus que obedeciam à fé. Paulo os chamou de inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o ventre e só se preocupam com as coisas terrenas. Eu coloquei aqui essa imagem, não sei se vocês estão vendo. Alguém de vocês conhece? A Zilma não vale porque ela já viu eu pregando sobre, dando formação de liturgia. Alguém conhece esse bispo? Não dá para enxergar? Esse bispo é o Monsenhor Lefreve. Já escutaram falar? Ele foi um dos bispos que aqui no Brasil, quando a igreja promulgou o documento Sacrosanctum Concilium, se rebelou, falou, eu não vou obedecer. O que ele fez? Fundou a igreja brasileira. Se dividiu. E olha lá, é que aqui não dá para vocês verem muito, mas é típico dos tradicionalistas. Luvinha vermelha na mão para celebrar, estolinha pendurada no braço, uma mitra enorme para mostrar o poder da igreja, todo cheio de piriri parará. Não que isso não seja bonito, é bonito. Mas isso daí acrescente alguma coisa? Nada. Ainda mais porque o rito romano da igreja, a liturgia romana, ela é constituída por duas coisas. A simplicidade, ela é uma liturgia simples, e ao mesmo tempo que ela é simples, ela é, agora me falta a palavra, ela não é longa, ela é uma liturgia breve. Agora, nessas missas, antigamente, eram missas de 3 horas de missa, 2 horas e meia de missa. Ainda numa língua que você não conhecia. Terminava aquela liturgia longa, o povo não sabia nem... Já hoje não sabe, tanto que eu brinco, que quando eu estava celebrando missa, assim, naquela parte que eu vou fazer com vocês, né? Eu fazia assim, oremos, para fazer oração de coleta, né? Daí se eu falasse assim, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida, por estarmos aqui reunidos nessa assembleia e pedimos nesse momento que o teto da igreja caia sobre nossas cabeças. Daí o povo falava assim, amém. Por quê? Porque, infelizmente, já hoje nas nossas missas, não, eu vou falar, mas aqui não acontece isso, que vocês estão todos penetrados na missa, tudo. Mas normalmente, muitas pessoas, o padre está está rezando uma coisa, a pessoa está na cabeça, olha lá, tem que chegar em casa e fazer comida para o meu marido. Tem que chegar em casa, tem que colocar roupa para estender. Como será que está? Como será que está meu filho que ficou em casa, hein? E ainda mais que a namorada foi lá em casa. Aí a cabeça vai longe. Aí muitas pessoas passam a missa que nem percebe. Então, a liturgia, ela já tem o seu tempo que não é longo, para quê? Para ajudar a pessoa também se concentrar naquele momento e viver bem aquele momento litúrgico. Diz o professor Pelican, o tradicionalismo é implacável com os que erram. Pune implacavelmente à luz do legalismo, que lhe é peculiar. Tem dificuldade à semelhança do irmão mais velho da parábola.
do filho pródigo, de perdoar, de aceitar e comungar. Ou seja, quem... Oi? Ah, o evangelho, isso, então. É como aquele lá, só vê só o erro, só vê só o defeito. Mas o que é bom não vê. É como aquelas pessoas, você faz tudo de bom. Daí quando você fez uma coisa que você pisou no calo da pessoa, mesmo que foi sem querer, meu Deus, acabou o mundo. Você não presta mais, tudo que você faz está errado. Ou seja, exageram. Excluem. A igreja, ela não é extremista. Ela nunca foi extremista. Todos os movimentos que vocês veem, extremistas, pessoas extremistas, pensamento extremista, não é o que pensa a igreja. A igreja é sempre no equilíbrio. A igreja passa o equilíbrio. Por isso que a liturgia também tem que ser algo equilibrado no serviço. E eu coloquei aqui, ó, vou voltar aqui, ó. Opa, vamos lá? Excesso de zelo pode prejudicar. Que muitas pessoas têm um zelo enorme, mas só que às vezes é tão em excesso aquilo que prejudica até os outros e o próprio andamento da liturgia. O zelo é bom, mas tem que ser na sua medida certa, tudo no equilíbrio. É impressionante a dureza de coração dos tradicionalistas. Eles querem que sua opinião sempre prevaleça. Lidar com pessoas tradicionalistas é entrar num campo minado pela arrogância, falsidade ou hipocrisia, pois sem receio algum demonizam seus pastores e suas decisões. Muitas vezes não obedecem à hierarquia, porque pensam saber mais que ela. Quando se casa em uma paróquia, o sacerdote, se vocês têm a plena consciência e certeza que ele está fazendo algo que não condiz com o ensino da igreja ou com a liturgia, Jesus nos fala sempre para falarmos com caridade. Repreenda o teu irmão com caridade. Agora, quantas pessoas não têm coragem, porque são pessoas, além de ser medrosas e muitas vezes falsas, de falar as coisas na cara do padre, aquilo que precisa ser falado, mas falam por trás. Ah, o padre fez isso, o padre está fazendo aquilo. Mas para o padre não vai falar. Não vai falar. Uma pessoa dessa, que não fala as coisas para o padre e fala para os outros por trás, não está em comunhão com a igreja, e menos ainda com Deus. Está criando divisão. Eu, quando eu era padre, alguém vinha falar comigo alguma coisa, falava assim, ai padre, eu tinha de contar isso sobre tal pessoa. Daí eu falava assim, eu fazia essa pergunta, isso que você vai me falar, isso é para edificar? Da pessoa já, segundo ponto, daí dependendo da resposta, eu já perguntava a segunda pergunta. Agora me responda, você já falou com essa pessoa sobre isso? Se ela falava, não falei, eu falei, então vai primeiro falar com ela, não quero nem saber agora. Tenta resolver com ela, ver com ela, se caso não resolver, aí você vem e conversa comigo. Porque é fácil falar dos outros pelas costas. Então, um tradicionalista valoriza mais os pensamentos do homem do que os pensamentos de Deus, que se manifestam por meio de sua igreja. Valorizar o aparente em detrimento do interior, desobedecer à hierarquia, não agrada a Deus. A igreja é de Deus, onde Ele é a cabeça e nós somos o corpo, como diz São Paulo. Então, temos uma hierarquia, e essa hierarquia nós devemos estar em comunhão com ela. Agora vamos ver o que é tradição. Vocês entenderam o que é tradicionalismo? Alguém tem alguma dúvida? Acho que está bem claro, né? Agora vamos ver o que é a tradição. O que o professor Pelicani disse que é tradição? A tradição liga o passado ao presente, visando a construção de um futuro promissor. Ou seja, a tradição não é descontinuidade.
Ela liga aquilo que é do passado até os dias de hoje, numa linha contínua de evolução. Ela não é uma ruptura, não, é só aquilo lá, é só aquilo, é só aquela época. Não, ela é uma linha contínua de evolução, é um processo evolutivo. Sabendo que a liturgia é dinâmica durante a história, foi sempre modificada e adaptada, sem perder o seu cerne e sua essência. Ou seja, a liturgia, ela caminha, ela acrescenta, ela muda, e nós devemos caminhar, acrescentar e mudar juntos. Ela é dinâmica. Imagina se a Santa Ceia, a Eucaristia que Jesus celebrou lá na Santa Ceia que Jesus celebrou, naquele momento, naquela quinta-feira santa. Imagina se fosse a mesma hoje. Não tinha vela, não tinha suporte para nada, não tinha toalhinha bonita. Isso foi todos os acréscimos que foram ocorrendo. Um momento, bom, vai ter a liturgia da palavra, então primeiro vamos ler a Sagrada Escritura, depois vai ter a oração, vai ter isso, vai ter aquilo, até chegar no cerne que é a transubstanciação. Não tinha nada dessas coisas, desse rito que nós temos hoje. Ou seja, a liturgia vai evoluindo, se adaptando a algo dinâmico, não é algo estático. Mas sem perder o seu cerne, ou seja, a mesma Eucaristia que celebramos hoje é a mesma também celebrada há todos esses 2000 anos que a igreja celebrou, é a mesma. A tradição valoriza mais o homem do que a instituição. Vive pelo ser. Tradição é a história daqueles que viveram pela fé em tempos turbulentos e tempestuosos, como está em Hebreus 11. Então a tradição, ela leva à busca constante pelo transcendente, pelo Senhor. Ela considera os erros do passado, visando os acertos do presente, como matéria-prima para a construção do futuro. A tradição é contar as histórias para os filhos e netos e celebrar com ritos que mudam, atualizando o passado e fazendo memória dele. Isso significa não viver de passado. Não viver de passado. Então, a tradição é algo que vai se atualizando. A Eucaristia que celebramos hoje, ela é a mesma de Cristo? Ela é a atualização daquela que Cristo celebrou. A tradição e a liturgia não são estáticas, mas dinâmicas. Então, esse é um conceito que vocês que trabalham na liturgia, vocês devem saber. A liturgia é dinâmica, porque assim conseguimos entender todo o processo da liturgia. Sim, a enculturação é um exemplo da liturgia dinâmica. Tanto que, bom, já vou falar agora, mas já para você entender. Tanto que o próprio sacerdote, na sua paróquia, ele é o moderador, diz a igreja, para esta enculturação. Então, mesmo que alguma coisa ou outra assim seja, não esteja nos documentos, mas o sacerdote ele pode também trabalhar nesse processo de enculturação como moderador, daquilo que pode e daquilo que não vai poder. Opa, onde que eu estou? Tá... Aqui que eu estou? Aqui. Então, a tradição, ela não vive simplesmente do passado, mas tem um olhar clínico no presente, planejando o futuro. Na Bíblia, temos a tradição dos patriarcas, a tradição dos sacerdotes, a tradição dos reis, dos profetas, dos apóstolos, e esses últimos, os apóstolos, foram os que nos passaram aquilo que o Senhor nos deixou, como está na Sagrada Escritura. Ou seja, eu vou passar aquilo que o Senhor nos deixou. Ela é um legado rico de experiências com o Senhor e com o próximo. Não é um fim em si mesma. Então, ser tradicional, presta atenção nisso, ser tradicional é olhar para o futuro com fé, confiança e esperança. Jesus nos deixou o evangelho do reino, ele amou a igreja morrendo por ela. E ela é dinâmica nos seus ritos, em sua liturgia. A igreja não é engessada, a liturgia não é engessada. Não é assim, tem que ser assim, não pode ser, o padre pode levantar 1 milímetro mais o braço que está errado. Não,
ela não é engessada. Ser tradicional é estar em obediência aos documentos da igreja, às suas normativas, em comunhão com seus pastores, sem se opor aos pastores, sem se opor a eles. Olha o que diz esse professor. Não sou um tradicionalista, mas um tradicional. Não tenho visão de galinha, mas de águia. Não quero ficar mergulhado em mim mesmo, mas nas águas cristalinas da graça de Deus em Jesus Cristo. Vivamos a tradição cristã, amando ao Senhor de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. Cristo é a nossa tradição segura. Ele nos liberta da escravidão do tradicionalismo para a liberdade da tradição. Agora eu pergunto para vocês, vocês são tradicionalistas ou tradicionais? Tradicionais. É o que a gente tem que ser, tradicionais. Alguém aí falou tradicionalista, hein? Então, é o que? Oi? Não entendi. Não, mas isso daí não é ser tradicionalista ou tradicional. Comungar nas duas espécies, a igreja permite para quem quiser. Aí é o padre que ele autoriza os seus, ele mesmo pode dar, ou ele autoriza os ministros a darem. Isso, oi? É uma questão pastoral. Isso daí não significa todos vocês têm o direito a receber a hóstia nas duas espécies. Todos vocês. Então, independente de ser tradicional ou tradicionalista, é um direito que a igreja dá a todo fiel. Na minha paróquia, quando eu era pároco lá em São Paulo, a âmbula para distribuir a comunhão era uma âmbula que tinha as hóstias em volta, e no centro tinha um cálice, onde o próprio ministro fazia a intinção, que se chama intinção, fazia a intinção no sangue, o coroinha embaixo com a bandejinha para não pegar nada, e acompanhava até a hóstia chegar na boca do fiel nas duas espécies. Então isso é uma questão pastoral. Se vocês têm esse desejo, então falem com o padre de vocês, peçam para ele, porque o padre ele pode fazer isso. Isso é pastoral, não tem nenhuma proibição nos documentos da igreja para que seja feita em duas espécies. Ao contrário, é até incentivado. Então, deixa eu ver que horas são, 3 horas. Tem 1 hora já. Vocês estão cansados? Estão com sede? Vocês estão com sede? Porque eu tô bebendo uma... Ah, pediu para trazer a garrafinha? Então tá bom. Então vamos agora para a etimologia, vamos agora estudar, já que a gente falou um pouco sobre a liturgia, que eu sou professor, então gosto das coisas bem didáticas. Quem é que é professor? Quem é professor? Isso, levanta a mão, que eu quero ver os professores aqui. Isso. Então, quem é professor sabe disso, a gente gosta das coisas didáticas, metodológicas, para que todos entendam. Então, primeiro a gente falou sobre a igreja, o grande boom da liturgia, sobre o tradicional e o tradicionalismo. Agora a gente vai dar um outro passo. Vamos entender e estudar um pouco mais o que é a liturgia. Tá? Isso é muito importante a gente saber. O que a igreja fala que é a liturgia. Então, a etimologia, ou seja, o que significa a palavra liturgia. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1066, diz isso. Originalmente, a palavra liturgia significa obra pública, serviço em favor do povo. Na tradição cristã, quer dizer que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua na sua igreja, com ela e por ela, na obra da nossa redenção. Então é importantíssimo, vocês que trabalham na liturgia, que servem a Deus pela liturgia, saber que liturgia é obra de Deus, onde vocês estão ali imersos, onde vocês são operários nesta obra de Deus.
A liturgia toda é uma obra de Deus, ou seja, a serviço do próximo, a serviço do próximo. Então, o significado de liturgia, segundo a Sacrosanctum Concilium, vamos ver o documento Sacrosanctum Concilium, que eu falei já para vocês lá atrás, o que ele diz que é liturgia. Com razão, se considera a liturgia como o exercício da função sacerdotal de Jesus Cristo. Nela, mediante sinais sensíveis e no modo próprio de cada qual, significa-se e realiza-se a santificação dos homens, e é exercido o culto público integral pelo corpo místico de Jesus Cristo, isto é, pela cabeça e pelos membros. Então, a ela nada mais é do que cristocêntrica. Nela está ali o Cristo presente como a função sacerdotal para a santificação dos homens. A liturgia deve primeiro servir para a nossa santificação. Agora, estar lá servindo não é estar lá se aparecendo, é estar lá se santificando. É diferente. Porque se eu participo da liturgia e eu estou servindo, mas eu não me santifico com aquilo, meu coração está longe daquilo, era melhor que eu não estivesse. Estou servindo a quem? Porque primeiro eu sirvo a Deus. Agora, se eu servindo a Deus eu não me santifico, eu estou perdendo tempo. Então, quem serve na liturgia deve primeiramente participar de todo o seu coração na liturgia, para que todas aquelas graças recebidas no culto, receba também, para poder se santificar. Portanto, qualquer celebração litúrgica, enquanto obra de Cristo sacerdote e do seu corpo, que é a igreja, é ação sagrada por excelência. Então, a liturgia, ela também é uma ação sagrada, porque ela santifica. Então, tudo que vocês fazem é sagrado. Se você vai lá, vai ler a palavra de Deus, é algo sagrado que você está fazendo. Se você vai lá cantar um salmo, fazer algo, qualquer coisa que envolve a liturgia é algo sagrado. Tudo que você está fazendo é sagrado, tanto para santificar o próximo, mas primeiramente você mesmo. Presença de Cristo na liturgia. O Sacrosanctum Concilium, no parágrafo 7, ele diz: para realizar tão grande obra, Cristo está sempre presente na sua igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro. O que se oferece agora pelo ministério sacerdotal é o mesmo que se ofereceu na cruz, que é sobretudo sobre as espécies eucarísticas. Ou seja, o Cristo está presente na liturgia e ele está presente também na pessoa do ministro, o sacerdote. Porque o sacerdote, quando ele é ordenado, ele recebe um selo na sua alma, como todos nós recebemos no batismo, que é o selo da ordenação sacerdotal. É o selo da pertença ao Cristo sacerdote, onde por esse selo o próprio Cristo sacerdote atua nele. Tanto que o sacerdote, em latim, ele é chamado persona Christi, ou seja, a pessoa de Cristo. Porque é Cristo que usa ali do sacerdote, da sua mão, da sua voz, do seu gesto, da sua pessoa, para se fazer presente. E tudo que faz o sacerdote ali na liturgia é o próprio Cristo que está fazendo. Tanto que se fala dos atos, dos atos salvíficos da salvação, que são os atos que o ministro faz e que leva todo o povo e o próprio ministro à salvação. Nesse mesmo capítulo, parágrafo 7, está presente com o seu dinamismo nos sacramentos, de modo que quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza. Está presente na sua palavra, pois é ele que fala ao ser lida. Na igreja, a Sagrada Escritura. Está presente, enfim, quando a igreja reza e canta. Ele que prometeu, onde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, a liturgia é a presença de Cristo.
Cristo que age na liturgia. Quando vocês estão no culto litúrgico, participando, ou ali participando tanto com o trabalho como como pessoa, é Cristo que está agindo em todo esse culto litúrgico. Então a liturgia terrena é a antecipação da liturgia celeste. Isso é muito importante. Diz o parágrafo 8, pela liturgia da terra, ou seja, aquilo que fazemos aqui na terra, na igreja, participamos saboreando-a já na liturgia celeste, celebrada na cidade santa de Jerusalém, para a qual, como peregrinos, nos dirigimos e onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então e aqui entra o conceito da igreja. O que é a igreja? A igreja ela vem do grego, da palavra grega, eklésia, que significa convocação. Muitos falam que a igreja é assembleia. Ela também é assembleia, mas antes de ser assembleia constituída, a igreja ela é convocada. Ela é convocação, ou seja, primeiro há um chamado. A pessoa é convocada para estar nessa assembleia. Então a igreja é eclésia, é convocação. E essa convocação para a igreja terrena que nós estamos aqui, nessa igreja terrena, nós militamos aqui na terra buscando as coisas do céu. Mas nós passaremos pela igreja purgante, que é o purgatório, ou seja, aquela igreja, ou seja, aqueles convocados que vão estar ali para a purificação, e a igreja celeste, que é a igreja do céu. Então, nós fazemos parte da liturgia da igreja terrena, da igreja militante. Aqui não dá para ver essa ícone, pena que está muito claro, mas aqui vê toda a igreja da terra, nessa parte os padres, os fiéis celebrando, aqui a igreja purgante, ou seja, todas aquelas pessoas que saíram de passar desse plano vieram para este, estão aqui se purificando para atingirem o céu, que é a igreja celeste. Então vamos ver agora a liturgia na vida da igreja. Isso daqui é muito importante. Aqui tem uma convertei-vos porque o reino dos céus está próximo, nos diz o evangelista. Então, toda a liturgia é um chamado para a conversão. Toda a liturgia é um chamado para a conversão. Nós que participamos da liturgia, nós somos primeiramente chamados a nos converter. Não há liturgia sem chamado à conversão. A Sagrada Liturgia não esgota toda a ação da igreja, porque os homens, antes de poderem participar na igreja, precisam ouvir o apelo à fé e à conversão. Como hão de invocar aquele em quem não creram? Ou como hão de crer sem o terem ouvido? Como poderão ouvir se não houver quem pregue? E como se há de pregar se não houver quem seja enviado? Carta de São Paulo aos Romanos, ou seja, a liturgia é um chamado, é uma convocação a esta conversão. Primeira palavra da liturgia, ela não é dirigida para o outro, ela é dirigida para mim. Então, todos aqueles que são leitores, quando estão ali dando a sua voz, o seu corpo, o seu tempo para proclamar a palavra, para levar a palavra ao próximo, primeiramente, aquela palavra que ele está proclamando é para ele mesmo. Não é para o outro, é para ele mesmo. Por isso que cada leitor deve antes se preparar, não chegar lá de qualquer jeito e ler a palavra, não. Ler antes a palavra, ler em casa, e quando ler, proclamar, se perguntar também, o que essa palavra quer dizer para mim? O que Deus está me dizendo com essa leitura? A palavra é primeiro para mim, o chamado primeiro é para minha conversão, para minha santificação. A participação dos fiéis. Para assegurar a eficácia plena da evangelização, é necessário, porém, que os fiéis celebrem a liturgia com retidão de espírito, unam a sua mente as palavras que pronunciam, cooperem com a graça de Deus. Não aconteça de a receberem em vão. Por conseguinte, devem os pastores de almas vigiar, porque não só para que não só se observem
na ação litúrgica as leis que regulam a celebração, válida e lícita, mas também que os fiéis participem nela conscientes, ativa e frutuosamente. Então é importante que todos aqueles que participam da liturgia, todos nós, tenhamos isso, uma retidão de espírito e unamos a nossa mente às palavras que pronunciamos. Ou seja, a palavra que nós lemos, que nós estamos ali meditando, escutando, ela deve entrar dentro de nós. Ela deve se fazer carne da nossa carne também. Ela deve ser unida a nós. Senão, eu estou apenas fazendo algo vazio. Até um leitor que vai lá ler e aquela palavra não faz parte da sua vida, não faz parte do seu ser, é algo inútil. Tanto que os documentos pastorais da igreja dizem que para assumirmos ministérios na igreja, nós devemos também ter a nossa vida reta, devemos estar em conformidade com o que diz a igreja, ou seja, é necessário uma vivência, não é aquela dicotomia, dentro da igreja eu sou uma coisa, fora da igreja eu sou outra. É o testemunho. É o testemunho. Imagine um leitor ou um ministro que está lá na igreja, bonitinho, servindo, daí de repente sai da igreja, faz o que quer aí mundo afora. Os outros vão falar, nossa, olha lá, não é ele que estava lá domingo na igreja, e agora, não é ele que estava, é ele, não é? É ele mesmo. Que testemunho é esse? Então, quem serve na liturgia, o primeiro ponto é dar o testemunho, ou seja, é incorporar a mente e as palavras e caminhar na graça. É ter o testemunho. E o documento da igreja fala algo importantíssimo, o Sacrosanto Concílio. Vida espiritual extralitúrgica. Aquele que serve na igreja, faz parte da liturgia, antes de estar na liturgia, ele deve já viver essa liturgia na sua casa, na sua vida. Existe a oração comunitária, que é a oração da igreja, é a oração onde todos nós participamos como irmãos, mas essa oração que é comunitária da igreja deve ser embasada na minha oração pessoal. Se eu não tenho uma vida de oração pessoal, se eu não tiro tempo para me fechar no meu quarto, como diz o Evangelho, e estar eu em comunhão com Deus, mesmo que ninguém saiba, não tem como eu viver a vida litúrgica. É a minha vida pessoal, minha comunhão pessoal com o Senhor, que me leva para a participação plena na liturgia. Então, olha o que diz o documento no parágrafo 12. A participação na Sagrada Liturgia não esgota, todavia, a vida espiritual. O cristão chamado a rezar em comum deve entrar também no seu quarto para rezar a sós ao Pai. Segundo ensina o apóstolo, deve rezar sem cessar. E o mesmo apóstolo nos ensina a trazer sempre no nosso corpo os sofrimentos da morte de Jesus, para que a sua vida se revele na nossa carne mortal. No sacrifício da missa, aqui eu copiei errado, tá? No sacrifício da missa, aqui era um ponto, tá? Eu que fiz errado, no sacrifício da missa, continua. E essa a razão porque dizemos ao Senhor que, tendo aceito a oblação da vítima espiritual, faça-se de nós uma oferta eterna, a se consagrar. Ou seja, a liturgia é o chamado para nós nos oferecermos ao Pai. É algo que envolve a nossa vida diretamente. E deve ser embasado, então, pela nossa oração pessoal. Vamos agora dar 5 minutinhos, agora são 3h20. 3h30 a gente se encontra aqui novamente, para dar 10 minutinhos para ir no banheiro, tá? Dar uma voltinha, e daí a gente se encontra aqui às 3h30, tá? Para a gente dar continuidade. Então, tente vir um pouquinho antes, tá? 3h30 inicia em ponto, tá bom?
presença, passa aí no final e já assina, ok? Ó, tá escorrendo aqui. Tá escorrendo? Tá. Olha! Tá chorando. Vamos apagar? Ou se não virar pra cá e contra o vento. Aí. Agora vai parar. Doutor Fernando, Oi. tudo bem? Tudo, Eu a sou paz. Eliane, a paz. Tudo O bem, que Eliane? é MA? MA? Onde estava MA? Doutor Ah, ME. ME. É mestre. Que é o título de mestre. Então, todo mundo queria saber, mas ninguém perguntou. Ah, eu vou falo perguntar, então. porque eu sou curiosa. Ah, obrigado. Tá bom. Tá bom. Você está morando aqui agora? Tô? Que bom, bem-vinda, Obrigado. Vila Velha. Já, como é que é? Que fala quando a gente olha o Instagram da pessoa. Ah, já stalkeou. Está em Não, eu vi, porque tem o seguinte, eu gosto, eu faço terapia por causa de ansiedade. Aham. E quando eu vi você falar, eu já enlouqueci aqui. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, caríssima? Lembra de mim, não? A gente trabalha junto na festa da Penha. Ah, sim. Tudo bem, caríssima? Rapaz, que bom. Você tá bem? Tá bem, tá Ai, bem. que bom, manda um abraço. Margarete. Margarete. Tá bom? Fala, Margarete. Obrigado, tá?